Olá, seja muito bem-vindo a uma redação de ouro. Eu me chamo Camila e no vídeo de hoje você vai aprender a como escrever uma introdução da redação do Enem perfeita. Além disso, no final desse vídeo eu vou te ensinar o modelo Coringa para você utilizar em qualquer tema. Vamos ao vídeo. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para entregar para mais pessoas. Fica até o final e vamos lá! Muitos alunos se queixam me falando o seguinte: professora Camila, eu não entendo como faz uma redação, eu não sei por onde começar. E é simples. Quando você não tem conhecimento do que é uma estrutura, é muito difícil escrever uma redação. Até porque você não tem conhecimento prévio do que você vai fazer. Uma redação, ela precisa de uma estratégia certa, até mesmo para você conseguir estruturar ela bem. Então, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como estruturar bem uma introdução da redação do Enem, com tudo que você precisa. Então, o corretor, quando for escrever a sua redação, vai olhar o seguinte. Ele vai olhar se o seu texto tem contexto, tema e tese. É tudo que o corretor quer ver na sua redação. Mas o que é o contexto? O contexto é a parte mais ampla do seu texto. É onde você vai levar o contexto até o tema. Então, para isso, você vai utilizar uma música, um filme, tudo isso para apresentar o tema. É importante que você utilize aí outra área do conhecimento, até mesmo para garantir pontos no critério 2 da redação. O segundo elemento que o corretor vai olhar na sua redação é o tema. Lembrando que o tema é um problema social. Todo tema de redação é sobre um problema social. Pelo menos os anteriores foram. Então, você já sabe isso. Você já sabe que o tema da redação vai ser um problema. E você também precisa entender que o tema é muito amplo. Então, você tem que encaixar tanto o eixo argumentativo quanto o eixo temático. Você não pode tangenciar. Eu já fiz um vídeo também aqui no canal como não tangenciar a sua redação do Enem. A terceira parte da sua redação é a apresentação da tese. A tese é o seu posicionamento em relação ao tema. É importante apresentar a sua tese na introdução, porque durante o seu texto você vai argumentar. Entendendo o que é estrutura, entendendo o que é, o que o corretor vai esperar na sua redação, fica mais simples eu explicar o que vem a seguir. Então, como eu já disse, o tema da redação do Enem vai ser sempre sobre um problema social. A gente já sabe fazer isso. Então, você vai utilizar o que na sua contextualização? Simples, você vai utilizar aí a Constituição Federal. Por que a Constituição Federal? A Constituição Federal do artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo os direitos de igualdade, né? Se é um problema social, provavelmente vai ser sobre alguém que está tendo direito violado. Então, você vai mostrar o artigo 5º e já vai apresentar, ligar o contexto com o tema. Vai ficar muito mais fácil você escrever a redação do Enem. Quer ver o exemplo? Então, temos aqui uma introdução com o tema Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tema de 2020. Perceba lá que o eixo temático dessa redação é doenças mentais. Doenças mentais nada mais é que questão da saúde. Então, olha só o que eu fiz. A Constituição Federal de 1988 fomenta que o direito à saúde deve ser igual para todos e dever do Estado. Pera lá. O direito à saúde está sendo violado. Eu coloquei lá. Entretanto, apesar de ser um direito constitucional, ela não é efetiva, tendo em vista que o estigma em relação às doenças mentais é uma realidade de muitos brasileiros. Nesse sentido, deve-se analisar como o. Perceba que aqui eu estou fazendo o quê? Apresentando a minha tese. Estou falando que o machismo e que a falta de empatia são fatores que precisam ser revistos. Perceba lá que eu coloquei o tema, apresentei o tema. Viu que eu consegui casar bem utilizando, claro, os conectivos, mas eu consegui encaixar bem tudo que eu queria encaixar porque eu utilizei a estrutura já corretamente. Então, lá abaixo tem toda a legenda, tudo mais. Fiquem à vontade para tirar print e tudo mais. Mas isso é
é uma introdução coringa, que ela vai servir para todos os temas. Se o tema fosse educação, se o eixo temático fosse educação, eu colocaria: a Constituição, tananã, fomenta que o direito à educação deve ser igual para todos, entretanto, apesar de ela não é efetiva, e eu já apresento o tema. Se o tema for qualquer tema, você consegue encaixar desde que esse direito seja violado. O mais importante aqui é você ter jogo de cintura e conseguir encaixar a tua contextualização linkando com o tema. Lembrando que uma coisa leva a outra, você precisa amarrar tudo muito bem e depois explorar todo esse universo que a redação pode proporcionar. Sei que a contextualização é livre, a estrutura não, mas a contextualização é livre. Use ela como você bem entender e também utilizando outras áreas do conhecimento para enriquecer o seu texto. Por hoje é só, eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima!